Fala, viajante sem erro, tudo bem contigo? Hoje eu vou te ensinar a calcular o custo do milheiro. E por que isso é importante na hora de você achar a sua passagem aérea sem erro? Porque você precisa saber qual o valor do milheiro da companhia aérea para que você possa comparar com a tarifa comercial e tomar uma decisão de que você vai emitir a passagem aérea com milhas ou tarifa comercial, e se for com milhas, que você tenha certeza de que você está acertando no preço. Para quem não sabe, o milheiro é a quantidade de 1000 milhas. Então, papel e caneta na mão e bora conhecer. O que eu quero começar falando para vocês? Milheiro é a quantidade de 1000. Esse 1000, ele pode ser pontos ou milhas. Tudo bem? Nós já vimos que ele pode ser essas duas coisas, tá? Esse milheiro aqui, com a quantidade de 1000, eu sempre vou ter o meu custo pela quantidade de 1000. Então, se eu tiver 100.000 milhas, eu vou ter 100 milheiros. Então, essa vai ser a nossa matemática aqui durante toda essa aula, tá bom? Muito bem. Então, qual que vai ser o exemplo aqui que eu vou trabalhar com vocês nessa planilha, tá? Eu vou trabalhar o exemplo de compra de pontos. E por que isso, tá? A compra de pontos, ela pode ser feita, é uma das estratégias, ela pode ser feita. Entretanto, você pode acumular também com cartão de crédito, com compras bonificadas. Existem outros meios. Se você não conhece ainda esses meios, assista minha aula de cartão de crédito, assista minha aula sobre acúmulos de itens do dia a dia, que você vai entender como é que funcionam esses acúmulos. Eu vou focar aqui hoje em compra de pontos, que é o valor financeiro. Então, no meu exemplo, nós vamos comprar 100.000 pontos lá na Livelo. E esses 100.000 pontos na Livelo, eles devem ter aproximadamente aí um valor de mercado. Se eu estiver comprando eles com 53% de desconto, 53, 54, um valor aproximado de R$ 3.290. Esse valor ele varia conforme esse desconto. Então, se você quer entender melhor como é que funciona esse preço do milheiro, também assista a minha aula sobre a Livelo. R$ 3.290, tá? R$ 3.290 trabalhando com 53% de desconto. Então eu compro 100.000 pontos por R$ 3.290. Dessa maneira eu gero pontos. Então, lá na aula de transferência bonificada, eu falo para vocês que é muito importante vocês acumularem pontos para que vocês possam transferir para a companhia aérea com bônus e assim gerar mais milhas. Então essa estratégia aqui do custo milheiro é essencial para que você domine. Se você ainda não viu a aula de transferência bonificada, assista. Muito bom, R$ 3.290 por 100.000 pontos. Então, se eu dividir 3.290 por... qual a conta que eu vou fazer? 100.000 pontos dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Eu quero saber qual a quantidade de milheiros em 100.000 pontos. O resultado vai ser 100 milheiros. 100 milheiros equivale a 100.000 pontos. Então, eu tenho que ter um valor final aqui de R$ 32,90. Milheiro de pontos. Então, para eu comprar 1000 pontos na Livelo, nesse exemplo, eu estou pagando R$ 32,90. E agora que nós vamos entender qual que é o desenrolar disso, tá? Com base nessa equação aqui, nós vamos trabalhar agora justamente com as transferências bonificadas, tá bom? Transferência bonificada. Deixa eu colocar para cá, transferência bonificada, para ficar um pouco melhor. Pronto, transferência bonificada, legal. Então, eu vou sempre trabalhar com essa quantidade aqui, ó, de 100.000, tá? 100.000, 100.000, 100.000. Essa transferência bonificada, ela vai variar, tá? Existe uma variação quando eu estou falando da Smiles, que é a Gol, quando eu estou falando da Latam, quando eu estou falando da Azul. Então, eu vou mostrar para você aqui quais foram a média de bônus das últimas promoções. O bônus varia, então quando o bônus varia, o preço do milheiro também varia, e é isso que eu quero que vocês aprendam nessa aula. Então a Smiles ela tem trabalhado com um bônus de 90%,
a Latam tem trabalhado com bônus de 30% e a Azul tem trabalhado com um bônus de 80%. Então, se eu fizer 100 mil pontos, tá? 100 mil pontos vezes 1,9, por que 1,9? O 9 aqui de 90%. Eu vou ter 190 mil milhas geradas lá na Smiles. Mesma matemática, se eu fizer 100 mil pontos vezes 1,3, porque do 3 de 30%, eu vou ter 130 mil milhas lá na Latam. E se eu fizer 100 mil pontos vezes 1,8, porque do 8 de 80%, eu vou ter na Azul 180 mil milhas. E aí, qual o meu custo? Qual é o meu custo do milheiro? A conta aqui ela vai ser simples. Eu vou pegar o valor que eu paguei no total nesses 100 mil pontos, que foi R$ 3.290, e vou dividir pela quantidade de milheiros que eu gerei na companhia aérea. Não pode ser pelo número bruto aqui não pode ser 190 mil milhas, tem que ser 190 milheiros. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 190 mil e vou dividir por 1.000 para achar a quantidade de milheiros, que seria 190. Então eu vou fazer 3.290 dividido por 190. Ele vai me dar o custo de 17,31. Então esse milheiro da Smiles, com essa equação, eu estou pagando 17,32. Eu vou replicar aqui para a Latam e para a Azul. Deixa eu só corrigir a fórmula. Então, na Latam eu geraria um milheiro de 25,31. E lá na Azul, o meu milheiro seria 18,28. Qual o valor de mercado? Ou seja, valor de mercado significa que, com base nas últimas promoções, por quanto que eu conseguiria gerar esse milheiro. Então a Smiles, com base nas últimas promoções, 15,50. A Latam, 26,90. E a Azul, na última promoção, por 15,75. Vou colocar aqui só notação de valor financeiro. Perfeito. Então, se você analisar com esse exemplo, os custos estão maiores do que o valor de mercado, com exceção da Latam, tá? A Latam varia bastante de quem está fazendo a promoção ou não, por isso que é importante você sempre observar qual a melhor promoção e tomar a decisão sempre fazendo o custo do milheiro e também sempre olhando o preço da sua passagem aérea. E é isso que eu quero mostrar aqui. Então, uma outra forma da gente tomar essa decisão é o preço da passagem aérea. Então, para isso, como funciona essa questão de preço da passagem? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de rota que seria Guarulhos-Salvador. Por que eu vou colocar essa rota? Porque essa rota as 3 companhias aéreas fazem, Smiles, Latam e Azul. Então fica fácil da gente comparar. E aí, com bastante pesquisa, essa rota aqui, ela sairia na Smiles por aproximadamente 30 mil milhas, na Latam por aproximadamente 20 mil, e na Azul, dependendo do momento, também sairia aí aproximadamente 30 mil, se não tiver nenhuma promoção adicional, nenhum desconto adicional. E a Azul faz esses descontos adicionais de que quem tem o cartão lá, ou quem faz a assinatura do clube, às vezes ela dá um descontinho na emissão da passagem. Ok. Como é que eu faço para descobrir meu valor em reais dessa passagem? Eu vou fazer o valor do meu custo, então está aqui custo Smiles, 17,32, multiplicado pela quantidade de milheiros, não pode ser 30 mil milhas. Então vou fazer 30 mil dividido por 1.000. Me dá um valor de passagem aproximado de R$ 519. Deixa eu puxar para cá para eu poder arrumar. Latam, tá certo já, o custo de 25,31 multiplicado pela quantidade de 20 mil milhas, vai dar um custo aí de passagem de R$ 506. E Azul também, o custo do milheiro, comparado com as 30 mil milhas, vai dar um custo aqui de R$ 548,33. E o que você faz com relação a esse custo?
você compara com a tarifa comercial para você ver se o preço está mais vantajoso ou não, e você pode tomar a decisão de fazer essa emissão de passagem aérea. O ideal é sempre que você, na hora de entrar numa promoção, de gerar um custo aqui, ó, nessa transferência bonificada, você sempre saiba qual o seu destino e qual vai ser o preço final para que você possa decidir se essa promoção é uma boa promoção para você ou não. Dominem o custo do milheiro, sempre comparem com a tarifa comercial, que é a tarifa em reais, e decidam qual a melhor emissão. A melhor emissão sempre vai ser a sua. Tenha isso em mente, ok? Eu vejo você aonde? Na nossa próxima aula.